A mobilidade urbana é um conceito que se refere ao deslocamento de bens e pessoas, ao direito de ir e vir e ao acesso universal à cidade. Para isso, a mobilidade exige políticas públicas adequadas e também integração entre diferentes meios de transporte, a infraestrutura urbana e a acessibilidade. E é por isso que nós vamos discutir a mobilidade urbana aqui no Conexões. Para debater com a gente, nós convidamos ao estúdio o Sérgio Wiederhecker, que é arquiteto e urbanista, além de coordenador do Eixo de Mobilidade, Acessibilidade e Transportes da Secretaria Municipal de Planejamento, Trabalho e Habitação. Olá, muito obrigada pela sua presença, Sérgio. Obrigado, Camila, pelo convite. E também vamos conversar com a Fernanda Mendonça, conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Olá, Fernanda, obrigada pela sua presença. Nós é que agradecemos do CAU e estamos sempre à disposição. Eu vou começar com o Sérgio. O que a gente pode falar sobre a mobilidade urbana no plano diretor de Goiânia? Como que esse conceito está contemplado no plano diretor? O plano diretor de Goiânia está fazendo a sua primeira revisão após uma mudança de paradigma que houve lá em 2007. Camila, até 2007, o plano diretor de Goiânia ordenava o espaço urbano por um conceito de zoneamento, que era um conceito antigo do urbanismo, que foi aplicado em Brasília, por exemplo, e que o urbanismo mais contemporâneo criticou e percebeu a necessidade de se modelar o espaço urbano de uma maneira mais integrada, né? Então, Goiânia hoje é uma cidade projetada para ser uma cidade mista, adensada ao longo dos seus eixos de mobilidade. Esse é o conceito assim, mais simples e curto possível da gente espacializar, desenhar espacialmente as políticas de desenvolvimento do plano diretor de Goiânia. A mobilidade, evidentemente, é um aspecto da maior importância, porque ela é um complemento àquelas outras atividades urbanas fundamentais, né? Identificadas lá na Carta de Atenas, né? É o morar, o trabalhar, o recrear e, evidentemente, o se mover pela cidade, né? Fernanda, como é que você enxerga esse conceito dentro do plano diretor? A gente vê com bons olhos, até porque a gente percebe que é uma inovação, né? Como o próprio professor diz, é um olhar contemporâneo para a cidade, e a gente tem muitos anos que Goiânia vem falando em adensar seus eixos, em criar os eixos especialmente para os modos coletivos. Então, quando a gente vê um plano diretor trabalhando por esse caminho, a gente vê com bons olhos e acha que isso vai fortalecer os modos coletivos de transporte na cidade. Já que você falou disso, qual que é a importância dessa integração entre os diferentes meios de transporte para a mobilidade, o incentivo, claro, ao transporte coletivo? O que isso impacta na qualidade de vida numa cidade? Importantíssimo, né? Nós temos uma cidade aí que está extremamente problemática com relação à sua mobilidade, porque o modo individual, a escolha pelo modo individual do transporte tem sido maciça, e essa troca ela só acontece quando as pessoas saem do coletivo e vão para o individual e usam a moto, alguma coisa desse tipo. Então, fortalecer os corredores de transporte são super importantes, e a integração entre esses corredores entre si seria muito importante. A gente vê que Goiânia, num prazo muito curto, ela está se adequando aos modos ativos de transporte. A gente vê aí a bicicleta hoje uma realidade em Goiânia. Então, essa conexão do transporte de massa com os transportes ativos é muito importante, porque a gente só vê uma melhoria na cidade se as pessoas optarem por migrar, seja num determinado momento, seja nos curtos deslocamentos, por modais que não seja o transporte individual.
Sérgio, como é que você enxerga essa questão dos transportes públicos, principalmente aqui em Goiânia, né? Como a Fernanda lembrou bem, a mobilidade ela só se completa quando todos os modais são explorados e utilizados de modo democrático pela cidade, pela comunidade. Nós temos uma prevalência, né, uma preponderância muito grande da mobilidade através do automóvel. O automóvel representa em Goiânia hoje aproximadamente um pouco acima de 30% das viagens. 30% das viagens é menos do que 1/3 do total de viagens. Entretanto, os automóveis ocupam cerca de 70% das vias públicas da cidade. Então, há uma clara distribuição pouco democrática disso aí, né? E não é só uma questão de democracia, é uma questão de otimização do recurso, né? A via como um bem público que é tomado por um número menor de viagens. Então, é claro que nós temos que fazer investimentos no sistema de transporte público coletivo, torná-lo atraente, torná-lo atraente para a população, fazer com que ele atraia as pessoas, né, convide as pessoas e aumentar a sua eficiência. Mas, ao mesmo tempo, é preciso, talvez, adotarmos políticas de, não diria penalização, mas políticas que coíbam o uso exagerado do automóvel na malha urbana da cidade, né? Por exemplo, se nós aplicássemos o Código Brasileiro de Trânsito com rigor na cidade de Goiânia, nós já conseguiríamos bastante avanço nisso aí. Porque é claro, examinando a cena urbana de Goiânia, né, a paisagem urbana de Goiânia, que os automóveis utilizam indevidamente o espaço das vias públicas, né? A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco voltamos para continuar essa conversa a respeito de mobilidade urbana em Goiânia e também no Brasil. Você assiste ao Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para conferir o programa pelo Facebook, pelo YouTube ou então pelo Twitter. Conexões está de volta para falar sobre mobilidade urbana. E estão conosco, o Sérgio Wiederhecker, que é coordenador do eixo de mobilidade da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, e também a Fernanda Mendonça, que é conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. E é com você que eu queria começar. Fernanda, a gente falou rapidamente sobre ciclovia, você citou isso numa das suas respostas, mas a gente percebe que em Goiânia ainda não há muito essa cultura da bicicleta, que as ciclovias não estão integradas nas ciclovias, ciclorotas, tem até uma diferença, né, sobre isso, e que elas também não estão espalhadas por toda a cidade, mas nas áreas centrais. Como que a gente faz para incentivar as pessoas a usarem mais esse transporte? Qual que é o benefício de se utilizar a bicicleta para a mobilidade da cidade? Olha, eu vejo de uma forma bem otimista, porque eu falo que o urbanista tem que ser otimista para poder enxergar melhor a cidade, né? E incentivar como tal para que as pessoas possam aderir a outros modos de transporte. Então a gente pode perceber que a implantação das ciclorotas e ciclofaixas e ciclovias em Goiânia, ela se deu por volta de 2014, quando nós tivemos a implantação das bicicletas por aluguel. E isso, se nós formos comparar hoje, nós tivéssemos uma pesquisa comparativa do que mudou, né, de 2014 para hoje, são 5 anos, é muito grande essa mudança. E isso não é uma coisa muito fácil, até porque as alegações de que o nosso clima não favorece, que nós temos uma topografia em determinados lugares um pouco acidentada. Goiânia não tem topografia acidentada, mas em alguns lugares sim. Mas a gente vê que isso já mudou as perspectivas da cidade. E eu acho que está caminhando de uma forma muito progressiva, porque quando a gente olha para uma cidade tipo Copenhague, que hoje o modo de transporte usado pelas pessoas é a bicicleta, a gente fala, nossa, que maravilha, mas eles gastaram 50 anos para fazer essa mudança.
E eu acho que para nós ela foi muito rápida a partir do momento que a bike share chegou em Goiânia, que são as bicicletas de aluguel. Então eu fico muito animada quando eu vejo isso e acho que aos poucos essa perspectiva da gente fazer uma certa migração para os deslocamentos de ponta, que são aqueles deslocamentos pequenos, de até 1 quilômetro, 2 quilômetros, eu vejo que nós estamos caminhando aceleradamente. Mas aí vem o aspecto que você colocou e muito bem colocado. Se nós não tivermos uma integração entre essas ciclorotas, entre essas ciclovias, né, até as ciclorotas são muito perigosas porque elas não dão um privilégio à bicicleta, né, ela está junto com o trânsito, mas o que a gente precisa primar é para pensar num planejamento para a cidade que comece a integrar esse tipo de modo de transporte para que ele realmente tenha uma fluidez e continue crescendo. Sérgio, como é que é a sua visão a respeito disso? Eu sou um usuário da bicicleta, não apenas recreativo, mas para valer, né? Eu faço compras nas proximidades da minha casa utilizando a bicicleta. Tudo que a Fernanda falou é perfeito, correto, né? A necessidade de integrar. Goiânia tem um plano cicloviário. Esse plano cicloviário prevê justamente essa integração e esse plano, aliás, começou como um projeto tocado aqui em conjunto com a UFG, um estudo inicial que, aliás, foi realizado pela UFG e que depois foi completado pela Oficina, uma empresa de consultoria nessa área de transportes. Eu diria que o que nós precisamos é realmente dar continuidade a isso. É interessante lembrarmos, a Fernanda é muito jovem, mas eu sou de uma época em que Goiânia tinha muita bicicleta e a população, inclusive que trabalhava, as pessoas usavam muito bicicleta. É só a gente olhar uma foto antiga daquelas tiradas pelo Fotoberto, pelo Hélio de Oliveira, o Bilengian também, fotógrafos antigos de Goiânia, né? A gente verá nessas fotos muitas bicicletas estacionadas no canteiro central, por exemplo, da Avenida Anhanguera, no canteiro central da Avenida Goiás. Então, a bicicleta é um modal sensacional, eu sou aderente a ele, partícipe desse modal. Ele traz um grande benefício para a saúde das pessoas, né? Melhora a condição cardiovascular, baixíssimo impacto ambiental, né? Então é excelente. O que nós precisamos é dar continuidade ao programa já iniciado. Eu queria apenas lembrar que a nossa primeira ciclovia data da década de 80, quando o prefeito Índio Artiaga implantou o primeiro ramal dela. Ela começava na Vila Redenção, descia aquela descida da segunda radial. A hora que chegava no córrego Botafogo, ela tinha um ramal principal ao longo do córrego Botafogo. Infelizmente, depois aquela área foi ocupada de maneira inadequada e a ciclovia está lá em condições muito precárias e, assim, vamos dizer, destruída. Mas data dessa época a nossa primeira ciclovia. Vou passar para um outro tema, Sérgio, em relação à questão da acessibilidade. O que tem sido feito para garantir o direito de ir e vir, o direito, né, de se locomover pela cidade para as pessoas que têm deficiência ou alguma necessidade especial? As nossas calçadas são lastimáveis, lamentáveis. Nós temos poucos quarteirões, quadras em Goiânia, onde uma mãe possa dar uma volta tranquila com o carrinho de bebê dela, né? A gente observa muito quando está andando pela cena urbana de Goiânia que as pessoas transitam frequentemente pela rua e não pela calçada, justamente pela inacessibilidade das calçadas, pela dificuldade que você tem de transitar por calçadas. Elas têm pisos irregulares, jardineiras, obstáculos os mais diversos, enfim. Alguns bairros, por exemplo, a gente observa que em Campinas, no bairro de Campinas, os próprios comerciantes tomaram a providência de organizar, fazer com que os pisos da calçada fossem mais regular, evitando degraus e rampas de garagem que atrapalhassem. E a gente tem ali na região de Campinas, onde o comércio é mais intenso, calçadas assim razoavelmente bem mantidas.
Nós sabemos que a legislação prevê que o proprietário do imóvel é o responsável pela qualidade da calçada, né? E isso precisa de se tornar uma cultura, ser cobrado também pelo poder público, é claro, né? Há necessidade de uma fiscalização da prefeitura, mas isso é uma participação de cada um. Para passar a palavra para a Fernanda, para a gente encerrar o bloco. Então, essa visão de que o espaço público é do privado, construído pelo privado, é uma coisa que acho que a gente tem que discutir muito, porque nós não vamos conseguir boas calçadas enquanto o privado estiver fazendo o papel do poder público. Eu acho que nós precisamos repensar e isso precisa ser mudado. Eu sei que o poder público vai alegar a falta de condições de manter uma calçada, mas ele mantém o leito calçável. Então eu estou privilegiando o automóvel em detrimento das pessoas. E isso eu acho que é inconcebível. Eu acho que o único momento que eu não consigo olhar com otimismo para essa situação, enquanto a gente não der o papel ao poder público de fazer aquilo que é dever do poder público. E a calçada é pública, portanto, dever do poder público. Eu acho que o Sérgio vai querer comentar, mas eu vou deixar para o próximo bloco. Bom, contribua com Conexões. Mande a sua sugestão para a gente no e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp, no 99181-1406. E esse é o bloco final do Conexões de hoje, que fala sobre mobilidade urbana. Estão conosco o Sérgio Wiederhecker, que é coordenador do eixo de mobilidade da CEPLAN, e também a Fernanda Mendonça, que é conselheira do CAL. Bom, Fernanda colocou uma questão interessante a respeito das calçadas. O poder público pode assumir esse papel das calçadas? Assim que nós mudarmos a lei. O que ocorre é que a lei é um contrato social. A Prefeitura de Goiânia, em conjunto com o governo federal, nesse convênio de implantação do BRT Corredor Goiás, né, que está sendo feito agora, implantado agora na cidade, a maior obra do município, são 240 milhões de reais, né, que estão sendo gastos nessa obra. Ela está fazendo a reparação, a restauração das calçadas. Rampas de acessibilidade, restaurando o piso, as calçadas são com qualidade para você poder transitar, né? A exemplo do que foi feito, por exemplo, no corredor chamado Corredor Universitário, aquele trecho que começa na Rua 82 e vai até Praça da Bíblia, em que as calçadas também foram todas restauradas, eliminando-se rampas de garagem. Esse é um grande problema de Goiânia, né? As pessoas fazem com que a rampa da sua garagem, para ficar confortável para o seu automóvel, invada a calçada, criando um obstáculo, né? Então, nessa obra que está em andamento do corredor BRT Goiás, isso está sendo feito, e no corredor universitário foi realizado. Se nós mudarmos a lei, eu concordo com a Fernanda, no sentido de que, se o poder público cuida da via destinada aos veículos, ele poderia sim cuidar das calçadas, mas nós temos que mudar a legislação, porque isso significa onerar o município com uma despesa adicional. Então nós temos que rever que recursos serão destinados para essa finalidade e tudo mais, né? Mudando rapidinho de assunto, Fernanda, a gente falou da questão das calçadas. E o que a gente pode falar a respeito do transporte público em Goiânia e acessibilidade? O nosso transporte é acessível? Sim, Goiânia já tem muitos anos, né, que ela trocou toda a frota é acessível. Agora, isso precisa estar em dia, né? Precisa estar funcionando e tudo mais. Mas são duas conexões que não podem ter falhas. Não adianta eu ter o veículo acessível se eu não tenho a calçada acessível, ou se o próprio acesso, não apenas para as pessoas que têm uma mobilidade reduzida, alguma coisa desse tipo, mas para uma senhora, por exemplo, com um vestido para subir aquele degrau do ônibus, isso é muito complicado, né? Então nós precisamos que as nossas calçadas também
estejam adequadas, que os nossos motoristas estejam treinados a parar próximo à calçada, porque quando eu tenho a calçada e o degrau do ônibus próximo, eu estou diminuindo essa diferença de nível. Para pessoas muito idosas, esse desnível é muito grande. Então, não precisa de necessariamente ter uma deficiência. Basta ser mais idoso, ou basta uma mãe estar carregando um bebê, ou mesmo um senhor com muitas sacolas, alguma coisa desse tipo. Nós precisamos que seja um conjunto. A acessibilidade no veículo, ela também seja acessibilidade na calçada, para que esse conjunto possa ser utilizado com segurança pelas pessoas. E eu acho que nós estamos muito distantes dessa visão. E tem muito a que se fazer. Não só pelo poder público, mas as próprias pessoas a pensarem nessa nova mobilidade. Nós estamos vendo aí um novo veículo chegando, né, que é o patinete, a micromobilidade. Tem gente que até que não gosta muito de falar, porque ainda não tem uma posição formada sobre o assunto, mas ele é uma realidade, é uma novidade, e como tal precisa de regulamentação. E não só isso, né? Hoje a gente vê, por exemplo, que se você tem uma via onde tem proibido estacionar, esse veículo individual ele vem para em cima da calçada. Então nós temos muitos problemas pequenos na cidade que podem ser resolvidos com o aumento da fiscalização. E da conscientização. Sim, e eu vejo que isso tem sido negligenciado. Nós precisamos com urgência ter uma atuação mais efetiva da SMT para coibir esse tipo de ação. Ok. Acho que ainda dá tempo de uma pergunta que deu uma certa curiosidade. Falou do BRT. Há uma perspectiva de quando ele vai começar a funcionar e qual vai ser o impacto do BRT para a mobilidade em Goiânia? Eu não conheço esse cronograma, Camila, infelizmente. A gente tem acompanhado, essa obra teve parada durante algum tempo, né, foi retomada agora. Eu não conheço o cronograma, sabe, assim, de inauguração, vamos dizer assim. O Dozona Matos, da CEINFRA, teria condições de responder isso melhor. Eles falam em concluir algumas etapas até o final desse ano. Uma delas é a reforma do Terminal Isidora, né? São reformas muito grandes, né? E infelizmente, eu não sei te falar. Mas vai ser importante para a mobilidade em Goiânia? Como é que você enxerga? Sem dúvida, né? Esse é o segundo corredor. Goiânia foi inovador. Em 1976, implantou o primeiro corredor exclusivo, que é o Anhanguera, e demorou todo esse tempo para implantar o segundo, né? Sem dúvida nenhuma que ele é um investimento importante que a cidade está fazendo nesse sentido, né? De melhorar a mobilidade coletiva da população, né? Ok. Felizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer. Muito obrigada, Sérgio, pela sua presença. Nós agradecemos. Obrigada também, Fernanda, pela sua presença. Nós é que agradecemos, Ducal, e estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer conversa. Ok. E o Conexões de hoje termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação ou então acessar o nosso site e as nossas redes sociais para conferir as novidades da nossa programação. Eu te espero no próximo debate.